o Ministério da Economia manterá sistema de cadastro dos segurados especiais no CNIS, observado o disposto nos parágrafo 7º e parágrafo 8º do artigo 18, e poderá firmar acordo de cooperação com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e com outros órgãos da administração pública federal, estadual, distrital e municipal para a manutenção e a gestão do sistema de cadastro. Declaração de aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar de que trata o inciso 2º do caput do artigo 2º da Lei nº 12.188, de 2010, ou pelo documento que venha a substituí-la. Bloco de notas do produtor rural. Documentos fiscais de entrada de mercadorias de que trata o parágrafo 7º do artigo 30 da Lei nº 8.212, de 1991, emitidos pela empresa adquirente da produção, com indicação do nome do segurado como vendedor. Documentos fiscais relativos à entrega de produção rural à cooperativa agrícola, entre posto de pescado ou outros, com indicação do segurado como vendedor ou consignante. Comprovantes de recolhimento de contribuição à Previdência Social decorrentes da comercialização de produção rural. Cópia da Declaração de Imposto sobre a Renda, com indicação de renda proveniente da comercialização de produção rural, ou licença de ocupação ou permissão outorgada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária INCRA. Sempre que o tipo de outorga informado na autodeclaração de que trata parágrafo 10 for de parceiro, meeiro, arrendatário, comodatário ou de outra modalidade de outorgado, o documento deverá identificar e qualificar o outorgante. A condição de segurado especial dos índios será comprovada por meio de certidão fornecida pela Fundação Nacional do Índio FUNAIC. Conterá a identificação da entidade e de seu emitente, com a indicação do mandato, se for o caso. Será fornecida em duas vias, em papel timbrado, com numeração sequencial controlada e ininterrupta. Conterá a identificação, a qualificação pessoal do beneficiário e a categoria de produtor a que pertença. Consignará os documentos e as informações que tenham servido de base para a sua emissão e, se for o caso, a origem dos dados extraídos de registros existentes na própria entidade declarante ou em outro órgão, entidade ou empresa, desde que idôneos e acessíveis à Previdência Social. Não conterá informação referente a período anterior ao início da atividade da entidade declarante, exceto se baseada em documento que constitua prova material do exercício dessa atividade, e consignará os dados relativos ao período e à forma de exercício da atividade rural nos termos estabelecidos pelo INSS. A homologação a que se refere o parágrafo 13 se restringirá às informações relativas à atividade rural e deverá atender aos seguintes critérios. Conterá a identificação do órgão e do emitente da declaração. Conterá a identificação, a qualificação pessoal do beneficiário e a categoria de produtor a que pertença. Consignará os documentos e as informações que tenham servido de base para a sua emissão e, se for o caso, a origem dos dados extraídos de registros existentes na própria entidade declarante ou em outro órgão, entidade ou empresa, desde que idôneos e acessíveis à Previdência Social, e consignará dados relativos ao período e à forma de exercício da atividade rural nos termos estabelecidos pelo INSS. Até 1º de janeiro de 2025, o cadastro de que trata o caput poderá ser efetuado, atualizado e corrigido sem prejuízo do prazo de que trata o parágrafo 9º e das regras permanentes estabelecidas nos parágrafo 5º e parágrafo 6º. Na hipótese de haver divergência de informações entre o cadastro de que trata o caput e as demais bases de dados, para fins de reconhecimento do direito ao benefício, o INSS poderá exigir a apresentação dos documentos referidos no parágrafo 11. As informações obtidas e acolhidas pelo INSS diretamente de bancos de dados disponibilizados por órgãos do poder público serão utilizadas para validar ou invalidar informação para o cadastramento do segurado especial e, quando for o caso, para deixar de reconhecer o segurado nessa condição.
O prazo a que se refere o parágrafo 9º será prorrogado até que 50% dos segurados especiais, apurados conforme quantitativo da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, estejam inseridos no Sistema de Cadastro dos Segurados Especiais de que trata o caput. O fim da prorrogação a que se refere o parágrafo 18 será definido em ato do Secretário Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia. A partir de 13 de novembro de 2019, para fins de aquisição e manutenção da qualidade de segurado, de carência, de tempo de contribuição e de cálculo do salário de benefício exigidos para o reconhecimento do direito aos benefícios do RGPS e para fins de contagem recíproca, somente serão consideradas as competências cujo salário de contribuição seja igual ou superior ao limite mínimo mensal do salário de contribuição. Para fins do disposto no caput, ao segurado que, no somatório de remunerações auferidas no período de um mês, receber remuneração inferior ao limite mínimo mensal do salário de contribuição será assegurado. Complementar a contribuição das competências, de forma a alcançar o limite mínimo do salário de contribuição exigido. Utilizar o excedente do salário de contribuição superior ao limite mínimo de uma competência para completar o salário de contribuição de outra competência até atingir o limite mínimo, ou agrupar os salários de contribuição inferiores ao limite mínimo de diferentes competências para aproveitamento em uma ou mais competências até que estas atinjam o limite mínimo. Os ajustes de complementação, utilização e agrupamento previstos no parágrafo 1º poderão ser efetivados, a qualquer tempo, por iniciativa do segurado, hipótese em que se tornarão irreversíveis e irrenunciáveis após processados. A complementação de que trata o inciso 1º do parágrafo 1º poderá ser recolhida até o dia 15 do mês subsequente ao da prestação do serviço e, a partir dessa data, com os acréscimos previstos no artigo 35 da Lei nº 8.212, de 1991. Os ajustes de que tratam os incisos 2º e 3º do parágrafo 1º serão efetuados na forma indicada ou autorizada pelo segurado, desde que utilizadas as competências do mesmo ano civil definido no artigo 181, e, em conformidade com o disposto nos parágrafo 27A ao parágrafo 27D do artigo 216. A efetivação do ajuste previsto no inciso 3º do parágrafo 1º não impede o recolhimento da contribuição referente à competência que tem o salário de contribuição transferido, em todo ou em parte, para agrupamento com outra competência a fim de atingir o limite mínimo mensal do salário de contribuição. Para a complementação ou recolhimento da competência que tem o salário de contribuição transferido, em todo ou em parte, na forma prevista no parágrafo 5º, será observado o disposto no parágrafo 3º. Na hipótese de falecimento do segurado, os ajustes previstos no parágrafo 1º poderão ser solicitados por seus dependentes para fins de reconhecimento de direito para benefício a eles devidos até o dia 15 do mês de janeiro subsequente ao do ano civil correspondente, observado o disposto no parágrafo 4º. A obrigação do INSS de promover a instrução de requerimentos e a comprovação de requisitos legais para o reconhecimento de direitos não afasta a obrigação de o interessado ou seu representante juntar ao requerimento toda a documentação útil à comprovação do direito, principalmente em relação aos fatos que não constem da base de dados da Previdência Social. Filiação é o vínculo que se estabelece entre pessoas que contribuem para a Previdência Social e esta, do qual decorrem direitos e obrigações. A filiação à Previdência Social decorre automaticamente do exercício de atividade remunerada para os segurados obrigatórios, observado o disposto no parágrafo 2º, e da inscrição formalizada com o pagamento da primeira contribuição para o segurado facultativo. A filiação do trabalhador rural contratado por produtor rural pessoa física por prazo de até 2 meses no período de 1 ano, para o exercício de atividades de natureza temporária, decorre automaticamente de sua inclusão em declaração prevista em ato do Secretário Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Economia por meio de identificação específica. O exercício de atividade prestada de forma gratuita e o serviço voluntário, nos termos do disposto na Lei nº 9.608, de 18 de fevereiro de 1998, não geram filiação obrigatória ao RGPS do dependente.
A inscrição do dependente do segurado será promovida quando do requerimento do benefício a que tiver direito, mediante a apresentação dos seguintes documentos. Para os dependentes preferenciais: cônjuge e filhos, certidões de casamento e de nascimento. Companheira ou companheiro, documento de identidade e certidão de casamento com averbação da separação judicial ou divórcio, quando um dos companheiros ou ambos já tiverem sido casados, ou de óbito, se for o caso, e pais, certidão de nascimento do segurado e documentos de identidade dos mesmos, e irmão, certidão de nascimento. Para comprovação do vínculo e da dependência econômica, conforme o caso, deverão ser apresentados, no mínimo, 2 documentos, observado o disposto nos parágrafo 6º e parágrafo 8º do artigo 16, e poderão ser aceitos, dentre outros: certidão de nascimento de filho havido em comum, certidão de casamento religioso, declaração do imposto de renda do segurado, em que conste o interessado como seu dependente, disposições testamentárias, declaração especial feita perante tabelião, prova de mesmo domicílio, prova de encargos domésticos evidentes e existência de sociedade ou comunhão nos atos da vida civil, procuração ou fiança reciprocamente outorgada, conta bancária conjunta, registro em associação de qualquer natureza, onde conste o interessado como dependente do segurado, anotação constante de ficha ou livro de registro de empregados, apólice de seguro da qual conste o segurado como instituidor do seguro e a pessoa interessada como sua beneficiária, ficha de tratamento em instituição de assistência médica, da qual conste o segurado como responsável, escritura de compra e venda de imóvel pelo segurado em nome de dependente, declaração de não emancipação do dependente menor de 21 anos ou quaisquer outros que possam levar à convicção do fato a comprovar. No caso de dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, para fins de inscrição e concessão de benefício, a invalidez será comprovada por meio de exame médico-pericial a cargo da Perícia Médica Federal e a deficiência, por meio de avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar. O dependente menor de 21 anos de idade apresentará declaração para atestar a não ocorrência das hipóteses previstas no inciso 3º do caput do artigo 17. Os dependentes excluídos de tal condição em razão de lei têm suas inscrições tornadas nulas de pleno direito. No caso de equiparado a filho, a inscrição será feita mediante a comprovação da equiparação por documento escrito do segurado falecido manifestando essa intenção, da dependência econômica e da declaração de que não tenha sido emancipado. Caso o dependente só possua um dos documentos a que se refere o parágrafo 3º produzido em período não superior a 24 meses anteriores à data do óbito ou do recolhimento à prisão, a comprovação de vínculo ou de dependência econômica para esse período poderá ser suprida por justificação administrativa, processada na forma prevista nos artigos 142 ao artigo 151. Os pais ou irmãos deverão, para fins de concessão de benefícios, comprovar a inexistência de dependentes preferenciais, mediante declaração firmada perante o Instituto Nacional do Seguro Social. Obrigado e até breve.